tema do nosso Tadel então é esse: construa pontes em vez de cavar abismos. Vou repetir: construa pontes em vez de cavar abismos. Olha só, queridos, nós nascemos em Deus. Quando nós nascemos de novo, nós somos chamados com o ministério. A Bíblia diz que nós recebemos um ministério de reconciliação, um ministério de restauração. Hoje eu estava conversando, com a minha mãe. Eu falei: mãe, eu lembro que há anos atrás Deus falou comigo que eu tinha um ministério de restauração para a minha vida, E eu vejo assim muitas pessoas hoje sendo restauradas mesmo. Isso é muito, muito legal. Isso é evidente assim na nossa igreja. A pessoa chega de uma maneira e Deus começa a restaurar a vida dela, Muitos cristãos eu vejo isso. Mas eu até brinquei com ela. Falei: mãe, se eu pudesse voltar atrás e eu pudesse pedir, porque foi Deus que falou, eu ia pedir um ministério de evangelismo. Tá fácil assim, Não é fácil, Pois é, mas nós temos que agradecer. Esse é o nosso chamado como igreja. Eu achei tão legal. Essa semana veio no culto uma moça que era da outra igreja, e ela falou: olha, por mim eu vou ficar nessa igreja. Falou: eu amei aqui. Pessoas que quando Deus trouxe a palavra para mim, faziam parte, sabe? E eu vejo assim, ela falou: eu vou trazer meus pais aqui, eu só quero ficar toda a família junto. Eu gostaria muito que eles ficassem na igreja, porque eu amei aqui. Então eu nem procuraria outro lugar. Eu não quero mais ficar procurando. Eu quero criar raiz. Gente, mas você não sabe o tanto que eu ouço a mesma frase, a mesma maneira como a pessoa fala. Impressionante. Eu não quero mais ficar procurando, eu quero criar raiz. Eu ouço isso direto das pessoas que chegam. Ela falou: eu estou cansada de ficar perdendo tempo na minha vida. Eu falei: amém, querido. Então aqui é o seu lugar mesmo, Mas nós temos, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos um ministério de reconciliação, E pode se preparar, querido. Carinhas que vocês vinham antigamente, pode ter certeza, Deus vai trazer aqui, viu? Pessoas a quem você conviveu há muitos anos atrás e tiverem sem igreja vão acabar congregando conosco. Por quê? Esse é o chamado da Igreja da Paz, aqui em Rio Claro, Nós vamos ser super evangelistas, nós vamos ganhar essa cidade, Mas algo que tem dentro da nossa igreja é isso, Esse ministério de restauração e reconciliação. Agora, falando sobre o tema, construa pontes em vez de cavar pontes. Nós somos construtores. O que um construtor faz? Constrói. O que aquela máquina de cavar buraco faz? Buraco, Cava abismos, cava buracos. Então nós somos chamados para ser construtores de pontes. Diga assim: eu sou um construtor de pontes e não cavador de abismo. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Está aí esse versículo? Olha lá. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e além de tudo nos deu o ministério de reconciliação, ou ministério de restauração, Restauração de vida. Então, entenda uma coisa: nós somos ministros de reconciliação. Amém, queridos? Olha, isso é algo que nós vamos trabalhar muito, cada vez mais na nossa igreja. Cada vez mais, sempre. Nós somos chamados para ser uma igreja muito amorosa, Agora, o amor, ele vai ser desafiado muitas vezes, Ele vai ser desafiado a ser posto em prática. E muitas vezes não é da maneira tão legal que a gente espera, Com pessoas legais e tudo. Às vezes a gente vai ter que aplicar isso com pessoas problemáticas, com pessoas que
que são imaturas, isso vai acontecer. Mas nós fomos chamados para, como cristãos maduros, nós somos maduros, amém, queridos? Não é? Eu estou falando aqui, todos nós somos super maduros, eu creio nisso. Então nós fomos chamados para agir diferente, aplicar esse amor de uma maneira que possa ser notado, não é? Não só de boca, não só falando, não só com aqueles que são legais, não só com aqueles que nós damos super bem, mas com aqueles que causam problema, que nos dão trabalho, que não são tão legais, que falam mal. Então nós temos que aprender a restaurar essas vidas, porque nós somos construtores de pontes e não cavadores de abismo. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz que nós somos pacificadores. Leia lá as bem-aventuranças, né? Diz que nós somos pacificadores, e um pacificador, ele não é um gerador de intrigas, ele não fica causando fofocas, ele não fica causando brigas, ele não aumenta o problema, ele diminui o tamanho do problema. Os pacificadores, eles trabalham na contramão de muitas e muitas pessoas, tá bom, queridos? Então nós somos pacificadores e não geradores de intrigas. O ministério da igreja é de aproximar a pessoa e não de afastar ela, não é? Às vezes você sente aquela coceirinha, né, no fundo do teu coração. Poxa, tem gente que não devia nem estar aqui, né? São tão chatos. Mas nós não podemos ter esse coração de jeito nenhum, né? Se a Bíblia diz que nós somos reconciliados e restaurados através de Jesus, e nós temos que ser imitadores de Jesus, então o que nós temos que fazer? Temos que restaurar essas vidas, né? Temos que amar todas elas. Por que eu falo isso? Qual que é o lugar que mais vai acontecer conflitos, queridos, na nossa igreja? Onde é que você acha? Na célula, não é? Porque nós passamos tempo juntos, não é? Os discipulados acontecem ali, as comunhões acontecem ali, vez ou outra junto. Quem nunca passou um conflito na célula, não é? Seja o primeiro a tacar pedra, né? Porque isso acontece. Agora, nós que somos líderes e nós estamos sendo treinados para isso, nós temos que ter isso no nosso coração. Vi um conflito, nós temos que resolver esses conflitos. Nós temos que, ao invés de aumentar o distanciamento, nós temos que construir pontes para diminuir essa distância entre essas pessoas e Deus, entre essas pessoas e a gente. Amém? Vocês estão entendendo? Nós somos um só corpo. Ah, pastor, mas aquela pessoa que não é tão legal, ela faz parte do corpo de Cristo? Faz também, viu, querido? Não é? Eu tenho que te dizer que ela faz também, não é? Então nós somos um só corpo. Se aquela parte do corpo está sofrendo, quem é que vai sofrer? Me diga. Todo mundo sofre, né? Por isso, queridos, assim, meu sangue ferve, né? Ontem eu encontrei uma pessoa no supermercado. Eu não vou falar quem é, porque talvez mais à frente vocês vão conhecer essa pessoa. Acho que vai congregar com a gente aqui. E eu não vou poder falar quem que é, né? Mas está ferido da outra igreja e tudo, que saiu, faz tempo que não está indo na igreja, mas desceu a lenha no outro pastor. E xingou o pastor. Ai, meu Deus. Gente, isso me incomoda, sabe? E ele tinha até razão, o pastor foi muito ruim com ele. Não foi legal mesmo. Mas, gente, nós não podemos, quando nós falamos mal de qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer pastor, sabe o que nós estamos fazendo? É como se a gente estivesse pegando uma faca e a gente se espetando. Mesma coisa. A gente não pode, né? E a mãe desse rapaz estava junto e falou, não fala assim, tem gente passando aí na frente, vão ouvir. E é isso que acontece, querido, as pessoas ouvem, né? Quem vai mais sofrer é o corpo de Cristo, que somos nós, né? Por isso, qual que é o nosso papel? É nos esforçar para proteger uns aos outros, proteger os pastores de fora. Tem gente mau caráter? Tem, mas nós não estamos falando do caráter da pessoa, mas sim do cristianismo, sim do corpo de Cristo, não é verdade, gente? Então, eu falei, olha, não vamos falar dele não, vamos falar de você, né? A gente vai tentando mudar o foco, né? A pessoa vai tentar 1000 vezes voltar naquilo, mas 1000 vezes você muda o foco, né? Não deixa, querido, porque nós somos um só corpo, e o corpo quando
Quando um sofre, todo mundo sofre. E quando uma pessoa ela é promovida, todo mundo é promovido. Se alguém na nossa igreja cresce, impressionante, todo mundo vai junto. E aqui na igreja é assim, né? Quando alguns crescem, outros podem continuar crescendo, e assim é muito, muito bom. Nós vamos aprendendo também com aqueles que estão crescendo, vamos ensinando outros, então isso é muito precioso. O corpo só tem a ganhar, o corpo de Cristo só tem a ganhar. E nós queremos nos parecer com Jesus. Então, para que nós possamos ser construtores, queridos, de pontes, e não cavadores de abismo, nós precisamos tomar algumas medidas, tá? Algumas ações que nós temos que ter, porque senão você vai se pegar, ao invés de estar construindo ponte, você vai estar cavando poço. E queridos, a Bíblia assim deixa muito claro o que nós temos que fazer. Nós temos que promover a paz entre os irmãos. Qual que é uma das coisas que Deus odeia? Vamos ver se você sabe. Fala em Eclesiastes, né? Uma das coisas que Deus abomina. São 7 coisas que Deus abomina. Fofoca. Tem mais coisa, não tem? Aquele que promove discórdia entre os irmãos, gente. Não é? Deus, ele abomina isso. Ele não se alegra com isso. Não é? Ele quer o quê? Que nós possamos realmente assim unir as pessoas e não promover discussões e brigas entre os irmãos. É isso que Deus ama. Então, primeira medida, a primeira coisa que nós temos que fazer é essa aqui, ó. Reconheça que você falha, que você também erra uns com os outros. Primeiro passo que a gente tem que ter é reconhecer que também eu falho. Eu falho como pastor. Provavelmente eu já falei com você, mas você é maduro, você talvez já tenha falado comigo e hoje nós estamos super bem. E não significa que eu não vou falhar de novo, né? Mas nós estamos crescendo e aprendendo, né? Mas nós temos que aprender o quê? A reconhecer. Reconhecer aquilo, as nossas falhas, reconhecer que nós também erramos. Você é perfeito? Nem eu, nem eu. Então nós não somos uma comunidade perfeita, querido, né? Nós somos feitos de pessoas imperfeitas. Então nós ainda estamos sujeitos a gente está sujeito a falhar, a tropeçar, você está. É por isso que a gente não pode julgar o nosso irmão, sabe por quê? Porque uma hora ou outra, você pode cair na mesma situação. Não é? Eu já vi, gente, é impressionante. A pessoa causa problema naquela área, numa certa área. Quando ela assume um papel de liderança, alguma coisa, ela passa por pessoas na célula dela, ou na vida dela, passam por situações parecidas, não é? Por quê? Você não pode falar, eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou passar, porque a gente passa, não é? A Bíblia diz que aquele que está de pé, toma cuidado, para não cair. É fato. Então se eu erro, se você erra, nós temos que fazer o quê? Trabalhar só na reconciliação, e não em ficar apontando o erro dos outros, ficar apontando, não é, as falhas dos outros. Eles falham, mas qual que é o nosso papel? É reconciliar. Então o que nós podemos fazer para reconciliar? Primeiro é reconhecer que nós falhamos e que também nós erramos, né? Agora, não é porque você erra, porque você fala, isso vai dar o direito de você errar intencionalmente, viu, querido? Não é? Então, por favor, daqui para frente não vai fazer de propósito. O pastor falou que eu erro, eu sei que eu erro, então eu vou ser... Não, você não vai não, né? Não vai fazer isso de propósito não, tá? A vida cristã, ela não dá para você imunidade para não pecar, para pecar. Não é porque você é crente agora você... eu sou cristão, Deus me perdoa, então eu posso ficar pecando. Não. Nós temos que ser vigilantes. Sabe por quê? Quando você falha, existe uma grande responsabilidade sobre a tua vida. Você que é líder de célula e futuro líder, existe uma responsabilidade sobre você. Quando você começa a pecar, a falhar abertamente, sabe o que acontece? Nós nos tornamos pedra de tropeço para as outras pessoas, né? As pessoas, você não sabe, querido, mas as pessoas, elas ficam olhando para a gente. Se a gente fala qualquer coisa, se a gente age de alguma maneira, as pessoas, elas ficam olhando para nós. E elas vão falar, não é? 1 Coríntios, capítulo 10,
versículo 32 diz sobre isso. Diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Olha só. Então não seja você. Algumas pessoas me perguntam: pastor, posso fazer tal coisa? Pastor, posso vestir tal roupa? Pastor, posso andar com tal pessoa? Posso ir a tal lugar? A resposta está aqui, né? A resposta quem dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá liberdade para tais coisas? Hein? Se o Espírito Santo te der liberdade, quem sou eu? Não é? Você acha que você vai estar sendo um tropeço na vida de alguém? Alguém que vê você. Por exemplo, você entra num bar, senta na mesa ali, você pede um Guaraná Antártica para beber, mas no seu copo ninguém sabe que é Guaraná Antártica. E aí? É certo ou é errado entrar num bar e beber um refrigerante? O que você acha? Não é o melhor lugar, com certeza não é, porque se alguém passar ali e ver você na mesinha do bar, com refrigerante Guaraná Antártica, a mesma cor da cerveja, imagina, você acabou de colocar, aquela espuminha sobe ainda, vai falar: o cara tá bebendo, enchendo o coco aí, que seja água, né? Aí você vai lá, pede. Né? Então, querido, nós temos que assim tomar cuidado com as outras pessoas. Nós temos que pensar no nosso irmão. Então, o que você for fazer na sua vida, pensa. A roupa que você vai vestir, vai lá, pensa, só pensa, né? A maneira como você vai falar, pensa. Pergunta para o Espírito Santo. Para mim está tudo certo, né? Agora, talvez algumas pessoas não vai estar tão bem assim, né? Mas aí é você com o Espírito Santo, é você com Deus aí. Agora, não é porque nós erramos, querido, que vai anular o fato de que nós somos uma só família, um só rebanho, amém, queridos, né? Nós podemos errar, mas nós vamos continuar sendo um. O apóstolo Paulo, ele mesmo, ele admite que na igreja vai ter momento que você vai ter alguma queixa contra algum irmão. Olha só, Colossenses 3:3, olha só o que diz aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, porque como o Senhor, e perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só, então está falando ali, perdoem as queixas que tiverem, porque provavelmente vai ter, provavelmente já teve, provavelmente está tendo. Se está acontecendo, se isso já aconteceu, ou se isso vai acontecer, a palavra de Deus é uma só: perdoe, perdoar, perdoar e perdoar. Amém? Amém, querido? Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que realmente amam a Jesus, se parecem mesmo com Jesus, e nós temos que ter esse comportamento. Segunda coisa que eu quero falar com você: reconheça que o caminho do arrependimento e do perdão é a única forma de construir pontes em vez de cavar abismos. Então, o caminho do arrependimento e do perdão é a única forma para restaurar relacionamentos, para resolver conflitos, né? Nós já até falamos domingo alguma coisa. Um cristão, ele demonstra se ele é maduro ou se ele não é, espiritualmente falando, é quando ele reconhece o erro dele, não é? Ele reconhece o erro e ele tem disposição para pedir perdão. Isso é o que diz se uma pessoa é madura. Quando a pessoa não é madura, ela foge. Quando uma pessoa não é madura, ela não perdoa. Quando uma pessoa não é madura ainda, ela não restaura, né? Então o que diz se nós somos maduros espiritualmente, nós estamos crescendo realmente com Deus, é quando nós passamos por situações semelhantes a essa, né? É aí que diz aonde nós vamos chegar, é aí que diz o quanto nós temos crescido com Deus, se nós somos maduros ou não. Aí numa célula, pastor, como é que isso pode acontecer? Querido, isso acontece. Acontece. A partir do momento que você começar a supervisionar, você vai notar mais ainda, você vai ver.
Sei que você, líder de célula, você vai ver tantos conflitos que acontecem, né? Às vezes você nem está envolvido, entre as próprias pessoas da célula ali, né? Ai, porque um veio falar assim comigo, ai, porque não me cumprimentou, porque não me olhou, e não sei o quê, né? Nós erramos, querido, nós estamos sujeitos a errar, nós temos que assim nos desafiar a não ficar errando, né? Mas isso acontece dentro da célula, acontece das pessoas falharem umas com as outras. Agora, como você, líder de célula, o que é que você vai fazer? Você vai ver isso acontecer na tua célula, ao invés de você promover a construção de pontes, você vai deixar as coisas distanciar. Você sabe que o distanciamento, ele acaba com os relacionamentos, não é? Então nós temos que logo, e tem que ser rápido, construir pontes ao invés de cavar mais poço aí. Nós só somos uma igreja saudável se nós exercitarmos o perdão, né? Nós somos uma comunidade de pessoas que são perdoadas e que perdoam. Quem não perdoa não pode nem orar, olha só. Não pode ofertar e não pode ser perdoado. Você acredita em mim? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, fala um pouquinho sobre isso. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso é sério. Tem gente dentro da igreja, querido, caminhando para o inferno, sabia disso? É sério isso. Eu vejo assim uma das únicas coisas assim que mandam alguém, um cristão, né, para não ir para o céu, é a falta de perdão. Porque a Bíblia está falando que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Meu Deus, misericórdia, né? Misericórdia, isso é muito, muito sério. Isso assim tem que mover o nosso coração. A gente está sem isso. Eu sei que aqui nós não temos problema, né? Graças a Deus, né? Mas isso tem que dar um santo temor no nosso coração, não é? Até quando a gente vê algum irmão falhando nisso, não perdoa os outros, a gente ir lá com muito amor instruir, mostrar até na palavra de Deus, olha só o que está escrito aqui, se você não perdoar, você não pode ser perdoado, Deus não vai te perdoar, você não quer ir para o céu? A gente está aqui para instruir as pessoas, não é? Nós pastores, e eu incluo você nisso, você vai lidar com pessoas assim na tua cela. Eu acho que você já até ouviu na tua cela, às vezes no momento que está ali o compartilhar, a pessoa fala, eu não consigo perdoar o meu marido. Já ouviu isso? Eu não consigo perdoar fulano. O cara fez algo para mim há anos atrás, eu não consigo perdoar. Eu já ouvi na cela. Isso, muito, muito, muito. Olha, eu já ouvi a pessoa falar assim, olha só, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não consigo perdoar. Já pensou isso, gente? Eu já ouvi isso. Misericórdia. Pois é, né? Eu acho que se Deus pudesse dar uma amostra grátis do inferno, tenho certeza que estava todo mundo no céu, né? Meu Deus. Quem não perdoa, morre emocionalmente e fisicamente. A Bíblia diz que nós precisamos perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Esse perdão deve ser imediato, pleno e definitivo. O perdão, ele vai sarar feridas. Ele vai restaurar relacionamento. O perdão, ele faz isso. Ele vai produzir comunhão. Ele vai abençoar relacionamentos. Ele vai produzir cada vez mais comunhão e glorificação a Deus. Quando nós ferimos uns aos outros, ou nós guardamos mágoa uns dos outros, isso vai produzir em nós uma doença emocional e desavença relacional. Então é tempo da gente construir pontes, ao invés de cavarmos abismos em nosso relacionamento, dentro da nossa família e dentro da nossa igreja, queridos. É sério, não é? Isso é tão bom. Nós fomos chamados com um ministério de reconciliação. Então você tem um papel muito importante na tua célula, viu? Você tem um papel muito importante dentro da sua casa. Eu sei que muitas vezes você vai ser desafiado a agir contrário. Muitas vezes você vai
não querer agir dessa maneira, você não vai querer restaurar, você vai querer que o barco afunde mesmo. Quer saber de uma coisa? Vou chutar o balde. Mas nós não podemos chutar o balde, nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Nós fomos chamados para levar restauração, levar reconciliação. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que nós temos isso dentro da gente, mesmo que a pessoa não queira. Dentro da sua casa, fulano não quer. Na tua célula ele não quer. Mas você tem um ministério de reconciliação. Sabe o que vai acontecer? Vai haver reconciliação através da sua vida, eles querendo ou não. Então não existe célula que tenha problema e vai ficar sempre com problema em relacionamento. Não. Se você se posicionar, a célula ela vai mudar em nome de Jesus, né? Eu sei que nas nossas células isso quase não acontece, é muito raro, né? Mas novas células vão surgir, novos líderes vão surgir, isso pode acontecer, né? Nós estamos sujeitos a isso, né? Terceiro, reconheça que Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação. É o que eu acabei de falar. Nós somos chamados para pregar a reconciliação do homem com Deus e do homem uns com os outros, né? Um próximo. Então nós somos chamados para levar pessoas para Jesus, mas também para restaurar relacionamento uns com os outros. Nós somos chamados para construir pontes, ao invés de nós cavarmos abismos. Os filhos do reino são pacificadores, e os pacificadores, a Bíblia diz que são chamados filhos de Deus. Olha só, Mateus capítulo 5 diz, né? Os pacificadores, né, serão chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quem ama, busca a reconciliação. 4. Reconheça que nenhuma vitória tem gosto de vitória se a comunhão fraternal ela é quebrada. A única vitória que glorifica o nome de Jesus é a decisão de restaurar o que foi quebrado, de aproximar o que foi afastado. É aí que é um momento crítico, né? Só tem uma maneira, num relacionamento quebrado, que vai glorificar Jesus, que vai honrar Jesus, é um relacionamento que vai ter ambos os lados, ou um dos lados vai trabalhar para restaurar e reconciliar. É a única maneira que vai honrar o nome de Jesus. Então nós temos que trabalhar para isso. Você tem esse chamado. Não se afaste disso, querido. Não se afaste daquilo que você foi chamado. O próprio apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: no que depender de vocês, tenha paz com todos. Mas fulano não quer. Tem problema. Não tem problema. A Bíblia fala: o que depender de você, tenha paz com todo mundo. Não é ao que depender do outro, você tenha paz com ele. Não é assim que está dizendo. O que depender de você, tenha paz com todo. De você. Ainda diz que, se for preciso, nós devemos sofrer o dano para construir pontes de reconciliação. A palavra de Deus diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que Cristo fez, querido? Ele nos reconciliou em Deus. Jesus, ele não revidou, não é? Da mesma maneira que os atacaram. Quando ele bateram na face dele, ele deu a outra face. Você está disposto a dar outra face? Nesse momento? No momento ali que você é confrontado? Meu Deus, né? Jesus, ele rogou ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo mal para ele. Ele falou: olha, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa eles. Você tem coragem de orar para Deus? Fala: Deus, perdoa essa pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo, perdoa mesmo. Você ser tão sincero, você falar isso com Deus, e na sua casa você não falar mais mal dela, não tocar no assunto dentro da sua casa dessa pessoa, você tem essa capacidade? A Bíblia, queridos, toda ela é um apelo para a reconciliação. Toda ela você vai ver a Bíblia sendo tratada o quê? Reconciliação, restauração. É disso que a Bíblia fala. A Bíblia toda ela está cheia disso. O apóstolo Paulo afirma que se não houver perdão dentro da igreja, Satanás ele leva vantagem sobre nós. Isso é verdade. Então que Deus realmente nos ajude, não é? Cada desafio que nós temos, porque isso, relacionamentos é o que nós mais vamos lidar nas nossas células, mais vamos lidar na igreja, isso é o que mais acontece. Em casa, com a família, e nós precisamos da ajuda de Deus. Ajuda de Deus para quê, querido? Ministrar perdão, restauração,
construir ponte ao invés de cavar abismo. Você foi chamado para construir ponte, não para cavar abismo. Viu? Se pareça com Jesus. O diabo é que quer abrir distância entre as pessoas, nós não. Nós queremos nos parecer com Jesus. Nós queremos criar pontes entre as pessoas, não é? Se um dia alguém sai da nossa igreja, sabe como que nós temos que agir, querido? Nós temos que fazer de tudo para que a pessoa entenda que a porta está aberta para ela e ela vai voltar. Isso ela tem que entender. Olha, estou saindo agora, mas a porta está aberta. Quando eu quiser, eu posso voltar. Nós temos que construir pontes. Olha, a minha vida, a minha casa está aberta para você quando você quiser voltar. A minha cela, ela está aberta quando você quiser voltar. Tem que estar. Esse é o sentimento que a pessoa. Você não precisa falar. A pessoa ela tem que saber que isso está acontecendo. Você é um construtor de pontes. Você não é aquela pessoa que põe um ponto final. Você é aquele que põe uma vírgula. Amém, queridos? Né? Você é aquele que vai dar continuidade e vai promover a reconciliação na vida das pessoas. Amém. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, quero lhe agradecer. Obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Me ajude, Deus, a ser um construtor de pontes. Me ajude, Deus, nos ajude, Deus, cada célula, cada líder de célula, cada líder em treinamento aqui. Deus, a ser um construtor de pontes na sua casa, no relacionamento com a família, no relacionamento, Deus, com os discípulos, no relacionamento, Deus, com os membros da célula, com os irmãos, os colegas, Deus, em nome de Jesus, na empresa. Nos ajude, Deus, a construir pontes. Nós não queremos, Deus, colocar mais pontos finais na vida das pessoas. Quando se diz sobre relacionamento, nós queremos ser construtores de pontes. Nos ajude, Pai. Eu sei que é um desafio nos parecer com o Senhor. Às vezes nós falhamos, erramos, nós somos seres humanos, mas o nosso alvo é nos parecer contigo. Nós pedimos a tua graça, Senhor. É isso que nós precisamos, da tua ajuda, da tua misericórdia, Pai. Porque o tempo todo nós somos tentados, Deus, a nos livrar, Deus, de pessoas problemáticas. Nós somos o tempo todo tentados, Deus, a romper esses relacionamentos. Mas o Senhor o tempo todo nos diz que nós fomos chamados para ministrar reconciliação. Nós fomos chamados para promover restauração. E esse é o nosso chamado, Deus. Obrigado porque nós cremos que o Senhor tem formado na Igreja da Paz de Rio Claro uma igreja, Deus, que vai tocar os céus. Assim, Deus, como Cornélio, Deus, a tua palavra diz que as esmolas que ele dava, o coração que ele tinha, chegou, Deus, aos céus, às tuas narinas, Pai. Nós queremos, Deus, que a nossa igreja, Igreja da Paz, pela nossa atitude com as pessoas, possa te agradar também, possa chegar ao céu a boa notícia de que nós, Deus, estamos cuidando bem das pessoas, de que nós, Pai, o que depende da gente, nós não estamos deixando o tempo passar, nós não estamos deixando, Deus, buracos serem cavados, mas nós estamos construindo pontes. Nós não estamos deixando, Deus, as pessoas se afastarem, mas nós estamos promovendo, Deus, um novo tempo, um tempo de restauração sobre muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus nós queremos e precisamos, Pai, ser perdoados. Então, Deus, que o Senhor nos ajude a perdoar e a reconciliar em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Eu vou distribuir as folhas. Hoje nós não vamos ter a nossa reunião, tá? No final hoje aqui. Hoje acabou mais cedo, né? Mas eu quero mesmo, assim, eu estou trabalhando para 7h30, aliás, 8h30, acabar aqui a palavra do Tadeu. Estou conseguindo. E daí a gente pode trabalhar até 8h45 na reunião do setor. Olha, daí dá certinho, né? 8h45 vai embora, olha só que beleza. Amém? Então você, por favor, traga o seu envelope aqui e venha buscar sua folha. Beleza, Lu. Amém. Tá tudo aí, tá, Lu? Você viu lá? Que bastante, né? Ah, sim. É.